Bom dia, na santa paz do Senhor Jesus. Estou aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuco, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou Rita de Cássia e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a cena da cruz. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler os versículos 44 a 49. Mas antes de tudo, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, pela rica oportunidade de estarmos aqui logo pela manhã falando da tua palavra. Que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, trazendo paz, alegria. Sim, meu Deus, porque esse tema é muito importante para nós, tanto os anciãos como os mais novinhos na fé, Senhor. Então, por favor, Espírito Santo, ministra aos nossos corações, aos corações dos ouvintes, dos meus irmãos, das minhas irmãs, aonde essa live estiver chegando, que o Senhor prepare o coração para receber esta palavra no dia de hoje. É o que eu te peço e que já te agradeço. No nome de Jesus, amém. Vamos ler então. Livro de Lucas, capítulo 23, dos versículos 44 a 49. Diz assim a Santa Escritura: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Que cena essa cruz. Mas vamos meditar no versículo 45, que fala: escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Vamos ler o que isso significa. Vamos ver aqui. Está em Mateus 27:51, falando: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Esse significado do véu se rasgou é o véu do templo rasgado, mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto ficou o caminho para o santo dos santos, isto é, a presença de Deus para todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. Oh, glória, que lindo. Vamos ver a cena da cruz. A cena da cruz. O julgamento de Jesus foi o que mais de covarde houve no pensamento humano e na prática religiosa. O método e os pressupostos do julgamento de Jesus de Nazaré demonstram o que a elite religiosa de Israel estava acostumada a fazer em sua época, isto é, burlar a lei para a manutenção dos seus próprios interesses.
O julgamento de Jesus foi um grande teatro. Nada do que fosse dito ou apresentado a favor do Nazareno mudaria o cenário. A classe religiosa havia pensado pormenorizadamente nos caminhos precisos para fazerem o espetáculo jurídico mais odioso que se ouviu dizer na história dos homens. Pensar que, após humilharem o Senhor Jesus, castigar o seu corpo, crucificarem-no e matarem-no, o clero judaico foi celebrar a Páscoa como se nada tivesse acontecido. Imagine a cena. Mataram uma pessoa e logo depois cultuaram a Deus. Que o Senhor guarde os nossos corações. Nós vamos hoje meditar que a causa primeira que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Vamos ler. Jesus é traído e preso. A ambição, a traição de Jesus é um dos relatos mais dramáticos e tristes que o Novo Testamento registra. Jesus foi traído por alguém que compartilhava da sua intimidade. Judas Iscariotes foi escolhido como um de seus apóstolos. Foi escolhido pelo próprio Cristo. Sentou-se à mesa na ceia. O que levou, portanto, Judas a agir dessa forma? Os textos paralelos sobre o retrato da traição mostram que Judas era avarento. Ele amava o dinheiro e a ambição o levou a entregar o Senhor. No livro de Lucas mostra que o diabo entra em cena para afastar esse obstáculo. Sabendo que Judas estava dominado pela ambição, Satanás incita-o a procurar os líderes religiosos para vender Jesus. A Escritura mostra que Judas não estava predestinado a ser o traidor de Jesus. Isso nós encontramos em Marcos 14, 21. Ele o fez porque não vigiou. Então, lição para nós: quem não vigia termina vendendo ou negociando a sua fé. A ambição de Judas fez com que ele negociasse a prisão do mestre e finalmente o traísse. Na esfera religiosa, os conflitos entre Jesus e os líderes religiosos de Israel começaram muito cedo. As libertações, as curas e a autoridade com que transmitiam a palavra de Deus fez com que as multidões passassem a seguir a Jesus. Essa popularidade entre as massas provocou inveja e ciúmes dos líderes religiosos, que perdiam espaço a cada dia para Jesus. Para esses líderes, alguma coisa deveria ser feita, e com esse intuito, reuniram o Sinédrio. A decisão foi pela morte de Jesus. O passo seguinte foi fazer um processo formal contra Jesus, onde ele seria falsamente acusado de ser um sedicioso que fizera Israel se desviar. Para os líderes religiosos, Jesus era um herege, acusado de ter blasfemado e que deveria ser tirado de cena a qualquer custo, mesmo que fosse a morte de Jesus. Todavia, Israel, nos dias de Jesus, estava sob a dominação romana, e os líderes judeus não poderiam conquistar o seu intento sem a aprovação do império. Lucas deixa claro que a acusação dos líderes judeus feita a Jesus era tríplice: desviar a nação, proibir os judeus de pagar impostos a Roma e afirmar que ele, e não César, era rei. Em outras palavras, Jesus foi acusado de sedição.
Desviar os judeus de sua fé não era crime para Roma, mas a sedição, fazer o povo se levantar contra o império era. Jesus, portanto, estaria levando seus discípulos a uma revolta política. Os romanos não toleravam nenhuma forma de levante contra o Estado e estipulavam para esse tipo de crime a pena capital. Então, o julgamento de Jesus se deu em duas esferas, a religiosa e a política. O método para a pena capital imposta pelo Império Romano aos condenados se dava através da crucificação. Os pesquisadores são unânimes em afirmar que essa era a mais cruel e dolorosa forma de execução. Joséfo, um historiador judeu, informa que antes da execução, os condenados eram açoitados e submetidos a todo tipo de tortura e depois crucificados do lado oposto dos muros da cidade. Cícero, o historiador romano, ao se referir à crucificação, afirmou que não havia palavra para descrever o ato tão horrendo. A mensagem do Império Romano era clara. Isso aconteceria com quem se levantava contra o Estado. Jesus, portanto, sofreu os horrores da cruz. De acordo com os evangelhos, ele foi açoitado, escarnecido, ridicularizado, blasfemado, torturado, forçado a levar a cruz e, por fim, crucificado. Para muitos críticos, Jesus não passou de um mártir, como foram tantos outros líderes religiosos judeus que viveram antes dele. Todavia, a teologia de Lucas depõe contra essa ideia. O que se espera da morte de um mártir não pode ser encontrado nas narrativas da morte de Jesus. Para Lucas, Jesus morreu vicariamente pela humanidade. A palavra vicária é tomar o nosso lugar. A relação que Lucas faz do relato da paixão com a narrativa do servo sofredor de Isaías 53 mostra isso. O servo sofredor Jesus justifica a muitos. O caráter universal da salvação presente em Isaías 53 aparece em Lucas também. Jesus, portanto, é o servo sofredor que se humilha até a morte de cruz, mas é exaltado e glorificado por Deus pela obra que ele realizou. Muito linda a palavra. Nós vamos ler agora Isaías 53. Eu vou ler Isaías 53, dos versículos 1 até o 12º. Vamos lá. Diz assim a Escritura: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos
desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, o justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero ali chamar a atenção no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, diz assim: conquanto Jesus seja o Messias de Deus, muitos o rejeitariam e, portanto, ficariam sem a salvação. Houve relativamente poucos salvos entre os judeus na primeira vinda de Jesus. No versículo 2, além da sua humilde origem humana, Jesus veio à terra num período de grande aridez espiritual. João Batista começou a despertar o povo para chegar-se a Jesus, pouco antes dele começar o seu ministério público. Quando fala no versículo 4, tomou sobre si as nossas enfermidades, Isaías 53, versículo 4. O Novo Testamento cita este versículo em Mateus 8,17, com referência ao ministério de Jesus na cura dos enfermos, tanto física como espiritualmente. O Messias sofreria o castigo que nos era devido para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física. Assim como ele levou sobre si os nossos pecados, ele também levou a doença e a aflição que nos atinge. Que bênção! Versículo 5 do Isaías 53. Ferido pelas nossas transgressões. Cristo foi crucificado por nossos pecados e nossas culpas diante de Deus, como nosso substitutivo. Ele sofreu o castigo que merecíamos e pagou a penalidade dos nossos pecados. Qual seria essa penalidade? A de morte, porque o pecado gera morte. Por isso podemos ser perdoados por Deus e ter paz com Ele. No versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta cura refere-se à salvação, com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. A doença e a enfermidade são consequências da queda adâmica e da atividade de Satanás no mundo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8.
Cristo concedeu os dons de cura à sua igreja, 1 Coríntios 12, versículo 9, e ordenou a seus seguidores curar os enfermos, como parte da sua proclamação do reino de Deus. Em Lucas 9, versículos 1 e 2, capítulo 10, versículos 1, 8, 9 e 19. Vamos ver aqui no versículo 10. Ao Senhor agradou moê-lo. Foi da vontade de Deus Pai que seu filho fosse enviado para morrer na cruz, em favor de um mundo perdido. Ao fazer de Cristo um sacrifício expiador por todas as transgressões, o propósito divino da redenção de levar muitas pessoas à salvação já foi cumprido. Prolongará os dias significa ele ressuscitará dentre os mortos e viverá para todo o sempre. Maravilhoso Jesus. É muito bom falarmos da cruz, né? A cruz é o centro do Evangelho. Sem a cruz não haveria salvação e as bênçãos advindas dela. Precisamos pregar a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1, 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A salvação vem quando se prega a Cristo, o conteúdo da mensagem da cruz. O que era pregado pelos apóstolos? Paulo responde, nós pregamos a Cristo crucificado, 1 Coríntios 1, 23. Paulo ainda diz que longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 6,14. Li aqui e me chamou muita atenção. A cruz é o único lugar onde morrer significa viver. A cruz é o único lugar onde morrer significa viver. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, reconhecemos Ele como o único suficiente Salvador, Senhor das nossas vidas. Jesus, o único caminho, a verdade, a vida que vai ao Pai. Não tem outro caminho, é só Jesus que leva nós ao Pai. Nós éramos ovelhas desgarradas, fomos achados, pelo amor de Deus. Deus nos conquistou primeiro e depois nós demos a resposta. Então nós que já morremos para o mundo, nós estamos a cada dia crucificando o nosso eu, morrendo para nós mesmos, para que Deus e Senhor Jesus tome conta das nossas vidas em toda a plenitude do nosso ser, do corpo, da alma e do espírito. Não é a vida de Cristo, nem os seus ensinamentos que salvam os pecadores, mas a sua morte. Portanto, devemos nos lembrar do motivo dele ter morrido. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, que está lá em 1 Coríntios 11, do versículo 23 a 32, nós nos lembramos da ceia do Senhor. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi o nosso substituto, Ele quitou a nossa dívida que nós tínhamos para com Deus. Jamais poderíamos pagar essa dívida, só o Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para a cruz cumpriu-se a profecia. A cruz de Cristo fazia parte do plano de Deus para a redenção do homem. Ao morrer na cruz, Jesus cumpriu as profecias bíblicas. A sua morte não foi acidental, foi providencial, foi profética. Isso está escrito. Isso que está escrito deve ser cumprido em mim. Será contado entre os ímpios, está em Lucas 22, 37. Então, a morte de Jesus não foi acidental, foi providencial e profética. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Nada é tão vergonhoso quanto o pecado.
Porque o pecado tira a racionalidade, o pecado faz com que o homem desconheça a voz do seu próprio Criador. O pecado está por trás do sequestrador, que não se importa com a dor das famílias, está por trás do político desonesto, que desvia recursos públicos para o seu próprio benefício e não vê na sua ação maldade alguma, porque sua mente está cauterizada. Então, o pecado tira a racionalidade. O pecado produz retrocesso. O pecado faz com que a pessoa se arraste para trás. Quem vive na prática do pecado desmancha o que fez, recomeça tudo de novo até o processo se repetir novamente. Quem não quiser viver no atraso da sua vida deve abandonar o pecado. O pecado, ele é contagioso. Ele tem uma capacidade muito grande de se alastrar com rapidez. De repente, tudo está tomado e contaminado. O pecado atrai maldição. Isso podemos ler em Isaías 1, versículos 7, 8 e 9. A terra estava assolada, as cidades abrasadas pelo fogo, e toda a região estava devorada por estranhos. É isso que o pecado produz. Nada dá certo, nada prospera, tudo parece atravancado. Não se trata de maldição hereditária, nem tampouco de maldição de famílias, mas da maldição do pecado. Resolvido o problema do pecado, a maldição perde a sua razão de existir. Quem é adepto da doutrina das maldições, quer seja hereditário ou de famílias, está tratando apenas com os efeitos e não com as causas. Para se resolver os problemas das maldições existentes, é necessário tratar o problema, que é o pecado. O pecado produz formalismo religioso. O pecado faz o homem perder o verdadeiro alvo da adoração e se perder em vários formalismos religiosos. O pecado quebra a comunhão com Deus. Isaías 1,15. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está em Isaías 1,15. Essa é, sem dúvida, a pior consequência do pecado, a quebra da comunhão com Deus. O pecado faz com que os nossos clamores, orações e súplicas não sejam ouvidas por Deus. Antes de orar, precisamos tratar imediatamente com o pecado. Na cruz, Jesus venceu Satanás. Em Colossenses 2,15 fala: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. A cruz de Cristo significou o fim do domínio do diabo. A cruz não destruiu o diabo, no sentido de que ele não existisse mais. A cruz não o aniquilou, mas o destronou. Algumas pessoas se tornam presunçosas achando que o diabo já foi destruído e por causa disso não há mais perigo nenhum. Não, o diabo foi de fato destruído no sentido de ser aniquilado? A resposta é não, pois o diabo continua existindo e tentando. O que Deus fez em Cristo Jesus foi destronar, anular o poder do diabo em relação ao cristão salvo, isto é, tirar o domínio que ele tinha sobre nós. Na cruz, destronou a nossa natureza adâmica. Na cruz, Jesus tratou com a nossa natureza pecaminosa. O pecado não possui mais domínio sobre nós. A natureza pecaminosa continua ainda fazendo parte da vida do cristão,
Mas o Senhor Jesus destronou a natureza pecaminosa. Isso está em Romanos 6,6. Mas esse destronar não significa que nós não venhamos a ter mais problemas com a velha natureza. Não, pois o que o Senhor fez foi retirar o seu poder e o domínio que ele existia sobre nós. A cruz nos tirou de Adão e nos pôs em Cristo. Isso faz toda a diferença. Em Adão éramos condenados, desobedientes, dominados pelo pecado. Todavia em Cristo nós somos justificados, obedientes, dominados pela graça, dominados pela vida. Em Cristo, portanto, nós fomos recolhidos, escolhidos, antes da fundação do mundo, para sermos santos, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Isso está em Efésios 1, do versículos 3 ao 13. Fomos feitos herança, Efésios 1, 11, e selados com o Espírito Santo, Efésios 1, 13. Na cruz, Jesus nos deu a filiação divina. De fato, somos filhos de Deus. A cruz nos fez filhos de Deus, filhos da luz, filhos do reino, filhos de Abraão, filhos da restauração, filhos da liberdade, filhos da promessa, filhos da obediência. Graças a Deus pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. Quão feliz está meu coração de falar sobre a cruz de Jesus. Nós éramos ovelhas desgarradas. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Deus nos amou primeiro. E Jesus cumpriu a ordem de Deus. Ele sabia que ele ia ser morto e morte de cruz. Ele obedeceu até o fim, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, através da substituição de Jesus na cruz por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Que maravilha, que bênção. Concluindo, é um fato histórico que Jesus foi condenado pelos líderes religiosos e executado pelas leis romanas. Todavia, devemos lembrar que a causa primeira que levou Jesus de fato à cruz foram os nossos pecados. Nós lemos Isaías 53:5. O apóstolo Paulo também destaca esse fato em 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz resolveu o problema do pecado e todos nós finalmente podemos desfrutar a paz com Deus. Isso está em Romanos 5:1. Deus seja louvado. E hoje, após escutarmos toda essa palavra que veio de Deus ao encontro dos nossos corações, eu te digo, se tu queres ser livre hoje da maldição do pecado, entregue a sua vida a Jesus Cristo e o aceite como único e suficiente Salvador pessoal. Porque Jesus já morreu na cruz por toda a humanidade. Basta você tomar uma atitude. Então que esta palavra venha a cair como bálsamo no teu coração. Que você possa tomar hoje uma decisão, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, que veio em carne, como nós humanos, viveu e morreu numa cruz, humilhado pelos nossos pecados, e ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Vamos orar para concluirmos. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esta santa palavra. Quão alegre está os nossos corações, ó Deus, por escutarmos da tua cruz. Obrigada, Senhor, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor obedeceu ao Pai, foi na cruz pelos nossos pecados e enfermidades.
Obrigada, Jesus, porque tu ressuscitaste e deixaste em nós o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor meu Deus, recebe este dia nas tuas mãos. Te agradecemos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Tua palavra diz que tu és poderoso de fazer tudo muito mais, abundantemente além de tudo que nós pedimos e pensamos. Abençoa, ó Deus, as famílias, abençoa o ministério e Igreja da Paz, abençoa a todos, ó Pai, em o nome de Jesus. Fique com Deus e seja abençoado em nome de Jesus.